Tem líder que acha que precisa fazer tudo sozinho, né? Carregar a equipe no colo e acaba virando o quê? Babá de adulto. Tem muito líder que vira babá de adulto. Hoje a gente vai falar sobre como liderar sem se sobrecarregar. Meu nome é Isabela Gléria, seja muito bem-vindo ao Medite Sobre, seu podcast preferido. Estou aqui com a psicanalista, mentora e interlocutora comigo, Gabriele Monteiro. Embora de chinelada, desconforto, algumas coisas não tão óbvias assim. Bom esse tema, hein, Isa? Nossa, estava esperando por ele. Gabi, qual é o maior erro que você acredita que a pessoa comete ao querer ajudar demais a equipe? Eu gosto muito de comparar, associar esse tema, né, à maternidade. Não tem como eu não fazer uma analogia à mãe que, de alguma maneira, tenta fazer tudo pelo filho. Antecipar dores, antecipar frustrações, realizar todas as tarefas dali por uma criança, por exemplo, porque acha que a criança é incapaz e que a criança talvez não vai fazer direito. Exemplo disso, sei lá, uma criança com 4, 5 anos já teria capacidade de colocar um banquinho, começar a aprender como é que se lava uma louça. Mas tem determinadas mães que acham, e controladoras que são, que isso não é tão legal assim, porque afinal de contas a criança pode molhar a pia inteira, molhar o chão, e ela vai dar mais trabalho do que se eu mesma for lá e fazer. Então tem dois vieses aqui, uma hiperproteção. Eu já tive uma cliente que me disse assim, o meu estilo de liderança é daquela, sabe? A galinha com seus pintinhos. Eu falei, você tá achando isso legal? Tem estilo de liderança agora? Tem. E tem esse outro, que é o líder controlador. Ele faz porque ele acha que o jeito dele é melhor, vai ficar melhor feito, mesmo se sobrecarregando. Nos dois pontos a gente vai se sobrecarregar, mas tem essas duas diferenças. Ontem eu vi um Reels de uma mocinha, acho que ela tá ali nos 17, 18 anos, tá terminando a escola com os amigos e eles combinaram de ir pra praia. E ela falou, gente, uma coisa tão simples. E eu percebi que eu não sei pegar ônibus. Por quê? 17 anos. Porque ia todo mundo pra praia, é próximo e vai todo mundo de ônibus. Mas ela tava chorando porque ela não sabia como pegar um ônibus. Porque ela falou, meus pais nunca me ensinaram. Eles sempre fizeram tudo por mim. E aí ia chegar na praia, a gente ia ter que fazer a comida. Como que eu vou fazer minha comida? Ela não sabia se virar sozinha. Então, ou seja, se não tem um adulto por perto, ela passa fome. Pois é, tem muitas camadas disso daí que você trouxe, né? Porque se a gente fala até, por exemplo, de um nível socioeconômico um pouco mais elevado, daí vem a questão ali do, a criança não andou de ônibus porque é perigoso. Já a comida não tem justificativa, né? Não tem justificativa, mas tem muitas camadas, mas é uma boa comparação. Então, quando eu tenho ali uma empresa, tem um negócio, a ideia de contratar pessoas é para que esse negócio cresça. E à medida que o negócio vá crescendo, então a empresa tem 3 estágios: criança, adolescente e a plenitude, né? A vida madura do negócio. Então tem algumas características aqui, algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Uma empresa até 3 anos, 5, se passou por crise, é uma empresa criança. Dos 3, 5 até os 7, 8, eu vou considerar uma empresa adolescente. Tem algumas outras coisas que a gente levar em consideração. E depois, uma empresa na plenitude, vida madura. E para a empresa chegar lá, na plenitude, na vida madura, ela tem que ser uma empresa autogerenciável. Onde o chefe, o dono, o líder, o fundador, ele já não precisa mais estar tão presente. Ele implementou a cultura, o negócio já roda sem ele e ele já pode ficar em outras ações, outras empresas, outros negócios, nem necessariamente na parte estratégica. Só que para eu chegar nesse lugar, olha como é tão igual ao que eu trouxe, né, da maternidade, da criança, do adolescente, essa moça que você trouxe aí. Se eu olho para o meu filho, assim como eu olho para o meu liderado, entendendo que esta criança, esta pessoa, vai precisar
adotar posturas, responsabilidades, que são, gente, responsabilidades que eu não vou poder estar ali o tempo inteiro. E se eu estou ali o tempo inteiro, significa que o negócio falhou e falhou miseravelmente. Não existe o menor cabimento. Quando você... Tem gente que se orgulha, o troço da galinha com os pintinhos. Isso aqui foi falado de maneira orgulhosa. Eu não sabia dessa, não. Aham. Foi assim, nossa, com muito eu falei, cara, isso aí tá errado. E fala com orgulho, né? Porque nesse caso em questão, eu vou até pegar esse exemplo, essa moça, sem perceber, estava vivendo apenas para o trabalho. E aí eu trouxe para ela, olha, o que você está fazendo? Você tem abaixo de ti quantas pessoas? 8, 9 pessoas, é um time grande. E significa que é ainda você que precisa realizar todas as ações desse negócio, todas as reuniões, todas as viagens. Por que não é mais o teu time? E a partir dali ela começou a refletir, meditar sobre. E ela, Gabi, eu nunca tinha olhado por esse ponto. Eu achei que isso aqui me mostrava que eu era indispensável para a empresa. E não. Nunca pensei em mandar alguém do time para treinamento, mas você acabou de abrir essa lacuna aqui na minha cabeça agora. Porque é cansativo. E em tanto treinamento como a gente está indo. Tá aí. Uhum. Vou pôr isso aí no roteiro da empresa. Pessoas do time farão treinamentos agora. Mas, Isa, olha só. Eu venho desse mercado, né? Eu venho do mercado de multinacionais. Foi a minha experiência pregressa. Não era o fundador, não era o CEO, não era o diretor que ia para um treinamento. Éramos nós, pobres mortais. Lógico, para nós era muito legal. Sim, mas existe o fator tempo de empresa envolvido também. Como assim, tempo de empresa? Eu fui para o meu primeiro treinamento, Isa. É lógico, a gente tem que saber... Lógico, quem é... Da empresa. Ah, sim, óbvio. O tempo da empresa, Sim, não do certeza. colaborador. Com certeza, com certeza. Com certeza. É isso. Então, olha, isso aqui que a gente está discutindo aqui, ao vivo para vocês, vai requerer da Isa e de mim uma confiança absurda. Sim. Que aquela criatura foi lá como nós. Porque a gente vai para um treinamento, a gente vai para um treinamento. A gente senta, coloca o chapéuzinho de aprendiz, tudo que essa pessoa falar eu vou absorver o que for de proveito para a nossa empresa, tem coisa que não faz sentido, aí entra a maturidade, Sim. né? Porque tem coisas absurdas e de grandes companhias que não fazem sentido para nós. A gente anota, eu ainda vou lá e fotografo as anotações da Isa para ver, peraí, só um pouquinho, deve ter coisa aqui que eu não peguei, e tem. E aí a gente tem que confiar, olha só, isso aqui é liderança. Que essa pessoa que nós enviarmos a partir de agora vai fazer exatamente isso. Só que, de novo, a gente já falou sobre isso. Para essa pessoa fazer isso, ela vai requerer o quê? Treinamento. Ter autonomia, né, na empresa. Então, se eu tenho um líder que é babá dessa pessoa, nunca vai deixar ela viajar sozinha. Nunca, jamais. Como que, atrelada à maternidade, à empresa, que a gente traz essa relação, a gente percebe que as crianças crescem, né, sem freio, muito por falta de limites. Como é que eu coloco esses limites nos colaboradores de uma forma que até aqui é onde eu atuo, aqui é o meu limite, e a partir de agora você segue adiante. Como que uma pessoa que é controladora, tirando esse exemplo que você trouxe, como que eu, controladora, tudo está na minha posse. Ninguém na empresa trabalha se eu e Isabela não soltar o nó. Como que aos poucos eu vou liberando isso? Liberando acessos e, ao mesmo tempo, impondo limites. Tá. Você não é não, né? Você entende, né? Que eu tô soltando a corda, mas tô segurando. Eu entendo. Minha filha, eu deleguei o meu cargo. Tem pessoa mais desapegada que eu? Não tem. Eu estava fazendo uma brincadeirinha aqui. A gente está falando de uma pessoa. O que é uma criatura controladora? É uma criatura insegura. Ponto. Insegura, controladora. Cara, ela está dizendo para o mundo, olha, os meus níveis de autoestima são baixíssimos, os meus níveis de autoconfiança são pífios, eu não tenho nenhuma segurança emocional. E mais, se sou eu olhando uma pessoa fazendo isso, eu vou dizer, cara, essa pessoa não serve para trabalhar na minha empresa. Ah, mas ela é líder. Péssima líder. Péssima profissional. Péssima contratação. Porque o título em si, qualquer um se dá o título, fácil, né? É fácil. Agora,
Gente, ser controlador não é uma vantagem. Que nem a criatura que diz que é perfeccionista e acha, ai, nossa, máximo. Isso é péssimo. Se você tinha esse título, eu sou detalhista pra caceta, ao extremo, Falei nada. Não falei nada. É até legal, porque isso aqui entra um dia, quem sabe a gente vai gravar um podcast falando sobre as personalidades. Eu sou extremamente detalhista e vivo na melhoria contínua, isso é importante. Agora, aquela pessoa que, pá, cara, tá com batom aqui na minha xícara. Corta. Vamos começar tudo do zero, Isa, porque, ó, dá não. Tem gente que é assim. Tem gente que vai nesse nível. Isso aqui torna essa pessoa, diz que essa pessoa tá mostrando ali uma mensagem de que essa pessoa é uma pessoa atenta, uma pessoa que, nossa, ela é super profissional. Não! Na verdade, você tá passando vergonha com isso. Boa. Nessa posição de líder, né? Eu mimo muito o meu colaborador, eu faço tudo por ele, nada sai sem passar por mim. Já passei isso com outras pessoas que eu trabalhei, né? Não podia soltar nada sem passar por ela. Mas na hora do feedback, a gente vai dando autoridade à medida que a gente pega confiança, certo? Uhum. Então, se eu tenho uma pessoa que ela me mostrou que ela tem competência para exercer o cargo, se ela tem competência para exercer mais atividades, eu vou liberando mais. Só que essa pessoa vacila. Sempre vai acontecer. Tudo que passa na mão do ser humano, para mim, já tem como... Cara, vai dar algum erro ali e tomara que seja um erro que dá para consertar. E o problema não é ter erros. Mas como é que eu posso dar um feedback não tão bom, um feedback pesado para a pessoa, sem que a minha liderança seja colocada em xeque? E aí eu tenho que conduzir, como a gente falou no outro episódio, fazer uma pompa em volta da comunicação para essa pessoa não se sentir tão mal. Porque ao mesmo tempo que eu sou controladora, significa que eu quero que eles me respeitem, que gostem de mim. E na hora desse feedback negativo? Isa, eu vim de uma escola, a última empresa para a qual eu trabalhei via CLT, ela era uma multinacional britânica, ela foi uma excelente escola para mim. E lá tinha um processo, eu aprendi muitos processos ali, um deles era o de feedback. E esse feedback, ele era feito do colaborador para o líder, do líder para o colaborador. Era muito legal isso. A gente sabia que uma vez por mês a gente ia se sentar diante do nosso líder. E ele ia confrontar ali, fazer, olha, tal e tal ação foi pedida para ti, como é que você fez? Você ia trazer, enfim, e lá pelas tantas. Ele ia dizer se ele gostou, se aquilo foi feito como ele gostaria que tivesse sido realizado, lógico, baseado nos padrões da empresa, na cultura da empresa. E você tinha a possibilidade também de contra-argumentar, dizendo, olha, eu não fiz dessa maneira porque você não me disse que era para ter feito dessa maneira. Eu não recebi instruções, eu não recebi orientação. O prazo que você me passou foi um prazo curto, por exemplo. Então, era uma maneira... Isso aqui é uma coisa que, pô, eu implementaria, se eu estivesse ouvindo isso aqui hoje, eu implementaria essa forma de dar feedback para o meu colaborador. Óbvio, tem jeito de dar feedback, baseado no tipo de personalidade. Eu falei que... Pronto, vamos ter que fazer. Eu falei que, inevitavelmente, a gente ia ter que gravar um podcast falando sobre as personalidades. Conhecer sobre os 9 tipos de personalidade ajuda nisso. Ajuda como é que eu falo com a minha liderada, que é, nem eu trouxe aqui agora, extremamente detalhista. Como é que eu falo com ela sem fazer com que ela saia daqui se criticando mais ainda e isso talvez vá atrapalhar na performance dela? Como é que eu recebo esse feedback também? Tem todas essas vias. Isso aqui é técnica, galera. Então, quanto mais a gente profissionaliza o nosso negócio, porque as pessoas não querem profissionalizar, elas querem levar para o mercado de trabalho. Quer ganhar muito sendo artesanal. Mesmo no digital, sabe? Essa coisa do home office, eu quero fazer da maneira como eu estou fazendo em casa, como eu estou atuando com meu marido, com meu filho. E não é diferente. Eu preciso ter técnica para fazer a coisa funcionar. E feedback evita problema futuro, né? E as pessoas não se dão conta. Porque deixa tudo para a hora da demissão. Aí quer fazer um descarrego ali, né? Coisa de 1 ano, que poderia ter sido feito mês a mês, ou de 3 em 3 meses até.
para melhorar o Claro. processo, melhorar a comunicação, melhorar a performance. Aí não, mas ele não atendeu a minha expectativa. Porque ele não tem bolinha de cristal no trabalho dele. Exatamente. Eu vou citar aqui a Camila, mas não é sobre a Camila, é só como um exemplo. Então, vamos dizer que eu citei um exemplo uma vez há um tempo atrás. Que a Camila recebeu uma determinada tarefa, que ela tinha que executar essa tarefa ao fim de uma determinada mentoria. E aí, vamos dizer que daqui a 3 semanas, a Camila, cara, deixou passar o horário, não fez. 2 dias depois, a tarefa ainda não tinha sido realizada. Cabe ao líder ir lá e perguntar, Camila, nós não tínhamos combinado que ao final de cada evento você enviaria ali a gravação da aula, papapá. Ah, pois é. O que aconteceu? Isso aqui é importante, perguntar para a pessoa o que aconteceu. Por que não foi enviado? Ouvir dessa pessoa. Tá bom, Camila, olha, vou reenfatizar. É importante que essa tarefa seja realizada desta forma, neste prazo. Combinado? Gente, o que tem de chato, ruim, feio nisso daqui? O que é pior? Eu ficar guardando esse troço? Pô, não enviou. Aí já vai gerando aqui essa angústia. Cacete, essa garota vai enviar isso quarta-feira? Quinta-feira já nada? Aí eu vou lá e falo com quem? Falo com a Isa. Ô, Isa. Pô, brincadeira, né, Isa? Olha só. Agora... Ah, pois é, né? É, vamos ver. Vamos esperar. Na próxima, se ela não fizer, a gente fala com ela. Na próxima, gente, o nosso saco já tá cheio, já tá transbordando e pode ser que na próxima a gente já queira que a Camila seja demitida. Por uma coisa que não foi resolvida. Que poderia ser Besteira. uma coisa ridícula, simples. E entra até no ponto de eu não dei o feedback no momento correto, então na próxima semana eu não vou esperar por ela, eu vou lá e faço. Assista o outro episódio do Delegar. Do delegar, isso aí. Já que a Camila não faz, deixa que eu faço, Isa. Deixa que eu faço isso daqui. E aí eu tomo pra mim aquela ação. E de novo, como é que é? A galinha com os pintinhos. Tem muito... Como é que a pessoa deixa de ser... Às vezes ela é babá do funcionário, não é nem porque gosta muito dele. É só Não. porque ela tem aquela sensação de só eu faço bem. E ele só sabe fazer, assim, sob o meu comando, debaixo da minha asa, sob o meu olhar. E, na verdade, ela está travando o crescimento da empresa dela, que ela não vai conseguir fazer mais funções como estrategista da empresa e dono, porque o nosso papel é ser estratégico, e não deixa o funcionário crescer. Isso Porque aí. ela limita ele. Então, ela está travando 2 frentes. O crescimento da empresa e o desenvolvimento de um colaborador, que pode vir a se tornar líder se for bem orientado. Olha só, Isa, eu falei lá que isso era problema de insegurança, eu vou adicionar aqui um adjetivo. Isso também é a arrogância. Uma baita de uma arrogância, achar que só eu sou fenomenal. E que o outro não tem capacidade. Cara, eu tenho que dar espaço para o outro crescer. Eu preciso dar espaço para aquela pessoa se desenvolver, aprender. E eu preciso levar em consideração no cargo de líder, porque a gente tem que prestar muita atenção no papel que a gente representa. Ser líder é um papel importante. Então, mas o liderado também tem que... Porra, aqui a responsabilidade é tua, que nem a mãe. Que nem a mãe. Quem é que tem que educar a criança? A mãe, mesma coisa. Então, às vezes o liderado, né, o colaborador, gente, a pessoa está numa situação em que, cara, eu preciso garantir esse emprego, eu preciso desse salário. Às vezes a pessoa nem fala. Às vezes a pessoa não diz pra gente que ela não sabe fazer. Ou que talvez não prestou atenção. Então, a responsabilidade é do líder. De desenvolver, de treinar, de cuidar, de várias vezes falar assim, ai, Gabi, mas eu já falei tantas vezes. É lógico, tem um limite. Mas a verdade é mentira. É mentira. Você já reclamou internamente várias vezes. Falar com a pessoa com a finalidade de resolver, isso aqui é completamente diferente. Liderar, na verdade, não é carregar no colo, né? É muito melhor você ter que frear alguém do que ter que empurrar. Então, se você tá aí, tendo que empurrar, tendo que motivar, tendo que
pôr a pessoa para entrar no tranco, você não está liderando. Você está criando uma dependência emocional. E, vamos lá, a gente falou aqui do treinamento e tudo mais, mas tem colaboradores, gente, que isso aqui é um ponto que a Isa trouxe. Se eu preciso motivar essa pessoa diariamente, se eu preciso toda hora aqui empurrando, isso aqui tá me dando um sinal claro. Cadê meu taco da motivação? Mas está dando um sinal claro de que aquela pessoa não é apta a trabalhar com você. Ponto, simples assim. A gente viu isso recentemente. Uma pessoa ali esticando o elástico, sabe? Esticando. Gente, tá dando uma resposta para ti. Essa pessoa não quer trabalhar com você. Ponto. E aí, por dependência emocional sua... As pessoas nos dão vários sinais. Vários sinais. Então, para encerrar, liderar não é carregar no colo. Medite sobre. Medite sobre.